Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Vamos seguir aqui as nossas aulas virtuais, nossas videoaulas através do Siga nesse período de quarentena. Hoje nós vamos fundar o Brasil. A partir dessa aula nós começaremos a ver o Brasil não mais como uma colônia ou como um território que pertence ao Império Português, assim como um país independente. Então vamos falar aqui da fundação do nosso país. Nesta aula, nessa videoaula, a gente vai falar sobre o processo de independência do Brasil e sobre o primeiro reinado, o primeiro governo do Brasil independente. É um tema bastante interessante que a gente vai começar a entender um pouco por que a política, a sociedade e a economia do nosso país são como são. Então vamos lá. Vamos agora voltar para o ano de 1820. Em 1820, Dom João VI ainda está no Brasil. Dom João VI já é rei de Portugal, já é rei do Império Português. Dona Maria I já havia falecido em 1817. Dom João foi coroado, rei de Portugal. Então nós temos em 1820 a família real portuguesa ainda no Brasil, um monarca europeu vivendo no Brasil. E em 1820, como nós já vimos na aula de independências da América, em 1820 vários países da América espanhola já haviam se tornado independentes ou estavam em processo de independência. Então o Brasil vai entrar nesse processo, nesse contexto das independências um pouco tarde, né? A gente viu o Uruguai tinha se tornado independente em 1811, mas depois foi anexado pelo Império Português. O Paraguai se tornou independente em 1811, o México teve uma primeira tentativa de independência em 1810. Enfim, a gente tem alguns países já brigando por independência, alguns países já independentes, outros em processo, né? O San Martín está aí lutando pelas independências de alguns países da América do Sul, Bolívar lutando por outros, enfim. A gente tem aí um processo de independências da América. O Brasil ainda era ligado a Portugal. Vamos lembrar que em 1820 o Brasil já não é mais uma colônia. O Brasil é um reino unido. O Brasil é reino unido a Portugal e Algarves. O Brasil ainda é parte do Império Português, mas da mesma forma que, por exemplo, a Escócia, a Irlanda do Norte e o país de Gales são ligados à Inglaterra, fazem parte do Reino Unido, o Brasil era ligado a Portugal, fazia parte do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Então o Brasil não era um país independente, mas já vivia como se fosse. Como Reino Unido, o Brasil não vivia mais sob o pacto colonial. Então os comerciantes brasileiros tinham liberdade para vender os seus produtos para quem quisesse. E tinham liberdade também para comprar de quem quisesse. E assim como os reinos independentes, o Brasil também podia ter manufaturas, né? As manufaturas que depois vão dar origem às fábricas. O Brasil foi liberado por Dom João VI a ter, e como Reino Unido não teria nenhuma proibição nesse sentido. A cidade do Rio de Janeiro era a sede da corte portuguesa, então o Rio de Janeiro era a capital do Império Português na prática, e com a vinda da família real, como nós vimos na aula passada, ela começou a receber uma infraestrutura semelhante à de uma cidade europeia. Então Rio de Janeiro em 1820 era comparável a uma grande cidade europeia. Afinal de contas, era uma sede de uma corte, era onde vivia uma família real. Então a gente tem o Brasil num momento de crescimento, de otimismo, de esplendor. As pessoas têm orgulho do Brasil, né? Os nascidos no Brasil, os brasileiros têm orgulho. Afinal de contas, agora não são mais uma colônia. Eles têm um status semelhante ao de Portugal. Já Portugal, em 1820, estava na situação inversa do Brasil. Se o Brasil, em 1820, estava vivendo uma espécie de auge, estava vivendo um tempo de prosperidade, de felicidade, de otimismo, Portugal estava vivendo um momento de declínio. A abertura dos portos que Dom João determinou assim que chegou no Brasil, né, a abertura dos portos às nações amigas, que a gente viu na aula passada, que as nações amigas eram a Inglaterra só, não tinha outra nação amiga. Essa abertura dos portos prejudicou muito a burguesia portuguesa, porque antes os comerciantes portugueses tinham monopólio do comércio no Brasil. O Brasil só podia ter comércio com Portugal. A partir do momento em que os portos do Brasil são abertos para produtos ingleses, os produtos ingleses eram muito melhores e muito mais baratos. Então os comerciantes portugueses não conseguiam concorrer. Então o Brasil foi inundado por produtos ingleses e os comerciantes portugueses perderam o seu principal mercado consumidor. Isso fez com que a burguesia
portuguesa enfraquecesse muito. Além disso, desde 1807, quando Dom João decide fugir para o Brasil nos navios ingleses, trazendo toda a corte portuguesa para o Brasil, cerca de 15 mil portugueses vieram para o Brasil junto com Dom João, Portugal ficou sendo governado por uma regência. Então olha que interessante, né? O rei de Portugal, né? Portugal era governado pelo rei, na verdade pelo príncipe regente, né? Dom João, que governava em nome de sua mãe, afastada por problemas mentais, e o Brasil era governado por representantes do rei, como colônia. Quando a família real vem para o Brasil passa a ser governado pelo rei e Portugal passa a ser governado por representantes do rei. Então isso para os portugueses era algo muito humilhante, porque agora era como se Portugal fosse a colônia. Porque o rei não estava em Portugal, o rei estava no Brasil e quem mandava em Portugal eram representantes do rei. Além disso, essa regência que ficou em Portugal, um funcionário do governo português que foi nomeado por Dom João para governar Portugal, na prática não tinha poder nenhum. Quem exercia o poder de fato em Portugal eram os militares. E os militares portugueses eram comandados não por um chefe português, mas por um chefe inglês. Soldados ingleses foram para Portugal ajudar a defender Portugal de uma possível invasão, de uma possível nova invasão francesa, que não aconteceu, mas eles foram para Portugal e quem ficou chefiando Portugal foi o Lord Beresford, que é um nobre inglês, um comandante militar inglês. Então, quem mandava em Portugal de fato era um representante da coroa inglesa. Então, para os portugueses, isso era mais humilhante ainda. Além de serem tratados como colônia, quem estava governando de fato o país era um militar estrangeiro. Além disso, os militares ingleses eram acusados de consumir os recursos portugueses. Então, dizia-se na época que cerca de 70% das finanças de Portugal iam para os militares ingleses. Então, eles tinham gastos muito altos. Da mesma forma que as cortes portuguesas tinham gastos muito altos, os militares ingleses teriam gastos muito altos em Portugal. E quando militares portugueses tentaram se rebelar contra essa presença inglesa em Portugal, eles foram violentamente reprimidos. Então, o comando inglês em Portugal reagia com violência contra as revoltas portuguesas, da mesma forma que a Inglaterra anteriormente reagia com violência às revoltas em suas colônias. Então, percebam a situação. O rei de Portugal está no Brasil, Portugal é governado por um representante do rei de Portugal, mas que não tem poder nenhum, e quem exerce o poder de fato é um representante da coroa inglesa. Então os portugueses estão se sentindo humilhados. A nação que antes foi um dos maiores impérios do mundo, a nação que antes dominou várias colônias, o povo que descobriu o Brasil, o povo que descobriu o caminho para o Oriente, dando a volta na África, o povo que dominou os mares, que formou um imenso império, agora se sentia colonizado pelos ingleses e menosprezado pelo seu próprio rei, que está no Brasil. Então, da mesma forma, então, na mesma medida que os brasileiros estão felizes com a presença do rei, Dom João, os portugueses estão muito insatisfeitos com a ausência de Dom João e com a presença inglesa em Portugal. É nesse cenário de grande insatisfação dos portugueses em Portugal que acontece um dos eventos históricos mais importantes da história de Portugal e, ao mesmo tempo, da história do Brasil, apesar de ter acontecido em Portugal, que foi a Revolução do Porto. Porto é uma das cidades mais importantes de Portugal, depois de Lisboa, capital. Porto é a principal cidade, uma cidade comercial, que sempre teve uma burguesia muito forte, uma cidade muito desenvolvida de Portugal, né, uma das principais cidades do país até hoje. E a cidade do Porto foi a sede dessa revolução, que aconteceu justamente no ano de 1820. Não nos esqueçamos, se vocês não lembrarem disso, voltem lá no vídeo que eu fiz sobre os 100 dias do governo de Napoleão e o Congresso de Viena, que lá eu explico que depois da derrota definitiva de Napoleão, vem o Congresso de Viena, as monarquias europeias tentam fazer a Europa voltar a ser o que era antes da Revolução Francesa, só que como Napoleão tinha levado um modelo liberal de administração que favorecia a burguesia para vários lugares da Europa, a burguesia de vários países europeus vai se revoltar contra as monarquias absolutistas. Então, entre 1815 e 1850, a gente tem várias revoluções burguesas na Europa, inspiradas na Revolução Francesa e inspiradas nos modelos administrativos que Napoleão levou. Napoleão não dominou Portugal.
mas as ideias de Napoleão, as ideias da Revolução Francesa, o modelo administrativo trazido pela Revolução Francesa chegou como uma ideia forte em Portugal. E a Revolução do Porto se inspira justamente nessas ideias liberais da Revolução Francesa, que depois foram difundidas por Napoleão. Então, a burguesia portuguesa, em 1820, faz uma revolução. Então, a Revolução do Porto está nesse contexto das revoluções liberais, das revoluções burguesas do século XIX, que acontecem entre 1815 e 1850. Então, eu já comentei isso com vocês em outras aulas. A gente tem essa revolução em Portugal, a gente tem revoluções nos territórios que hoje fazem parte da Alemanha, a gente tem na França mais duas revoluções nesse período, depois da Revolução de 1789, a gente tem outra em 1830, depois outra em 1840. Onde hoje é a República Tcheca, nós tivemos uma revolução liberal, enfim, em vários lugares houve revoluções liberais na Europa durante esse período. E a Revolução do Porto faz parte dessa onda de revoluções liberais da primeira metade do século XIX. Então, essa revolta ela é motivada contra a crise econômica que Portugal está vivendo, né? A principal fonte de riqueza de Portugal é o comércio. O comércio foi prejudicado com a abertura dos portos do Brasil. E também a situação política. Os portugueses queriam ser governados por um rei português, não queriam ser governados por um militar inglês. Então a situação política do país também era um motivo de insatisfação. E a burguesia, insatisfeita com a sua monarquia, que ainda era absolutista, exigem uma constituição para o reino. Essa constituição, a ideia de uma constituição é uma influência do pensamento liberal. O liberalismo político, aqui a gente está falando, não estamos falando ainda do liberalismo econômico, aquele do Adam Smith que a gente viu em outras aulas. A gente está falando do liberalismo econômico, as ideias do John Locke, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade política, nesse sentido. Então, a burguesia portuguesa quer uma constituição. Não quer acabar com a monarquia. Eles querem fazer mais ou menos o que foi feito na primeira fase da Revolução Francesa, ou o que tinha sido feito na Inglaterra no século XVII. Continua tendo um rei, só que esse rei tem que obedecer à Constituição. Então a burguesia comercial portuguesa lidera essa revolução e tem grande apoio popular, porque a população também está sofrendo com a alta de preços, né? A crise econômica, quando ela interfere principalmente nos preços de alimentos, que é o que tem o peso maior nas finanças da população mais pobre, tende a fazer a população se revoltar. Então, a crise econômica afetou muito as camadas mais pobres, e as camadas mais pobres apoiaram a burguesia nessa Revolução do Porto. A Revolução do Porto, os revolucionários formaram um governo provisório, mais ou menos o que a Assembleia Nacional Constituinte fez na Revolução Francesa, um pouco diferente, mas eles formam um governo provisório e convocam as cortes. O que são as cortes em Portugal? Cortes no plural. Tem a corte, que é o conjunto ali administrativo. As cortes no plural, em Portugal, equivaleria mais ou menos ao que era a Assembleia dos Estados Gerais na França. É a reunião de representantes de todo o império para discutir uma situação. Então, o governo provisório da Revolução do Porto convocou as cortes, então quem convocava as cortes era o rei. E esse governo provisório passou na frente do rei, não pediu permissão para o rei e convocou as cortes. Então, as cortes eram representantes de todo o império, então de todas as colônias, de todos os reinos, né? O Brasil era um reino unido, Portugal, Algarves, representantes das colônias na África, se reuniriam em Portugal. E para participar das cortes, Dom João VI foi convocado, foi chamado de volta a Portugal. E antes de embarcar no navio para ir para Portugal, ainda no Rio de Janeiro, ele recebeu, né, quando ele recebeu o comunicado das cortes, que ele estava sendo convocado para as cortes do governo provisório português. Quando ele recebe o comunicado, ele tem que fazer um juramento de que ele vai obedecer à nova Constituição. O detalhe é que essa nova Constituição ainda não tinha nem começado a ser escrita, mas eles já mandaram uma mensagem para Dom João falando: você vem para Portugal, mas você só vai entrar aqui se você jurar obedecer à Constituição que a gente vai escrever. E aí ele teve que partir para Portugal, já tendo jurado, já tendo feito o juramento que ia obedecer à Constituição que seria escrita pelas cortes. E Dom João, então, parte para Portugal no dia 26 de abril de 1821. Por uma incrível coincidência da vida, eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de abril de 2020. Né?
199 anos exatamente depois desse fato, mas isso só foi uma incrível coincidência. E Dom João volta para Portugal, mas ele deixa no Brasil Dom Pedro. Dom Pedro era o príncipe de Portugal, ele era o herdeiro do trono português. E Dom João deixa Dom Pedro no Brasil como príncipe regente. Príncipe regente é aquele que governa em nome do rei. Então, Dom João VI voltaria para Portugal e Dom Pedro governaria o Brasil em nome de Dom João VI. Diz a lenda, e isso foi uma cena que passou na novela das 6, inclusive, e é uma lenda, não tem nenhuma... Eu chamo de lenda, mas na verdade é uma história que não tem nenhuma comprovação de que isso realmente teria acontecido. Mas diz a lenda que Dom João VI, quando partiu de volta para Portugal, já achava que o Brasil ia se tornar independente. E ele teria dito para Dom Pedro, quando deixou Dom Pedro no Brasil. Tem um texto bonito que vocês podem procurar na internet, mas em outras palavras ele disse para Dom Pedro, olha, se for para o Brasil se tornar independente, que você assuma o processo, que você tome conta do Brasil, que você lidere a independência do Brasil, porque pelo menos você vai me respeitar. É melhor que você assuma o processo do que algum outro aventureiro. Não sabemos se isso é verdade, né? Até porque existem indícios de que Dom Pedro não tinha a menor intenção de tornar o Brasil independente até que as coisas se complicaram, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas no momento que Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro não demonstrava interesse em separar o Brasil de Portugal. Ele queria continuar governando o Brasil como representante do seu pai. Mas temos essa história, né, que a gente não sabe se é verdade. De qualquer forma, quando a notícia da reunião das cortes e de que uma constituição seria feita em Portugal, quando essa notícia chega no Brasil, o povo brasileiro achou ótimo. O povo brasileiro achou muito bom. Os políticos brasileiros, a elite brasileira, a população brasileira de modo geral, achou muito legal. Porque a ideia de que o absolutismo era algo ruim já era difundida. Então, a gente estudou, né, a Conjuração Mineira, a gente estudou a Conjuração Baiana, a gente viu que teve no Brasil uma revolta separatista em Pernambuco, né, teve a Revolução Pernambucana. Então, a gente tem uma série de movimentos no Brasil contra o absolutismo. Alguns brigando pela independência, alguns movimentos separatistas, mas de um modo geral, a ideia de que o absolutismo tinha que acabar já era difundida no país. Então, quando vem a notícia de que as cortes estão fazendo uma constituição e vão colocar limites ao poder de Dom João VI, essa notícia foi bem recebida. E foi ainda mais bem recebida quando as cortes convocaram deputados brasileiros. Né? As cortes tinham que reunir representantes de todo o império. E o Brasil elegeu 50 deputados para enviar a Portugal, para participar das cortes. Então os deputados foram para lá e pensaram, nossa, nós estamos sendo valorizados como um Reino Unido a Portugal. Nós vamos participar das cortes. Nós vamos ajudar na construção dessa Constituição. Nós vamos ajudar a definir os rumos do Império Português. Percebam que até então o sentimento ainda é de que o Brasil pertence a Portugal, de que o Brasil está unido a Portugal. Apesar de ter alguns movimentos separatistas no Brasil já, como a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, no geral, os brasileiros se sentiam parte de Portugal ainda. A maioria dos brasileiros ainda se sentia cidadão português. E com a elevação do Brasil a Reino Unido, eles se sentiam ainda mais portugueses. Só que o primeiro impacto veio quando os brasileiros chegaram nas cortes e perceberam que eles eram 50. De todas as colônias ou antigas colônias, o Brasil não era mais colônia, o Brasil era Reino Unido, de todas, o Brasil era quem tinha mais representantes, tinha 50. Só que Portugal tinha 130 deputados. E aí os deputados brasileiros começaram a perceber que as coisas não iam ser como eles imaginavam. E para surpresa dos deputados brasileiros, quando eles chegaram lá, eles perceberam que eles não iam ter direito a voto, não iam ter direito à opinião. Quer dizer, até teriam, mas eles eram minoria. Os portugueses eram a ampla maioria. Eram 130 deputados portugueses contra 50 deputados brasileiros. Quando eles chegaram lá, as cortes comunicaram aos deputados brasileiros, nem perguntaram assim, o que vocês acham? Comunicaram aos deputados brasileiros que para resolver a crise econômica em Portugal, eles iam recolonizar o Brasil. Iam anular todas as medidas de Dom João VI, abertura dos portos, elevação do Brasil à condição de Reino Unido, liberação de manufaturas, liberdade de comércio. Tudo isso ia ser anulado
e o Brasil voltaria à condição de colônia. Para a elite brasileira, isso era um passo atrás. Isso era um declínio. Isso era uma perda muito grande, porque o Brasil teve grandes conquistas, teve uma melhoria muito grande com essas medidas de Dom João VI. Anular essas medidas faria o Brasil regredir. O Brasil voltar à condição de colônia seria uma regressão. Quando os deputados voltaram para o Brasil e comunicaram que a intenção das cortes era recolonizar o Brasil, os comerciantes portugueses e os militares portugueses que viviam no Brasil acharam excelente, apoiaram a ideia das cortes. Se é para salvar a economia de Portugal, vamos recolonizar o Brasil. Então percebam uma coisa que eu venho dizendo em várias aulas sobre o Brasil colonial. Sempre que Portugal entra em crise, a solução é aumentar a pressão sobre o Brasil. A solução é aumentar impostos ou aumentar a exploração, e nesse caso era fazer o Brasil voltar a ser colônia. O Brasil voltando a ser colônia, teria que cumprir o pacto colonial, só poderia vender para Portugal, só poderia comprar de Portugal, o comércio português teria exclusividade no Brasil, os produtos ingleses não poderiam mais entrar no Brasil, então os portugueses não iam ter concorrência, isso ia forçar os brasileiros a comprar de Portugal, e isso melhoraria a economia portuguesa. Os portugueses que moravam no Brasil acharam ótimo. Já os brasileiros, os proprietários rurais brasileiros e as camadas médias urbanas são os pequenos comerciantes, são os profissionais liberais, tipo médico, advogado, professor, padre. Então, assim, a elite brasileira, os proprietários rurais, que foram muito beneficiados com a abertura dos portos, e as camadas médias, que foram beneficiadas com as medidas de Dom João, com a urbanização do Brasil, com a abertura de manufaturas, porque a abertura de manufaturas privilegia as classes urbanas, manufatura é uma atividade urbana. Então, esses grupos sociais não concordaram, porque acabar com as medidas de Dom João era fazer eles perderem aquilo que eles conquistaram, e era fazer voltar uma situação de crise, de pobreza, e o principal, perder o status de reino, perdeu o status de alguém que é semelhante a Portugal, voltar a ser colônia, voltar a ser subordinado, voltar a ser inferior. Com isso, a imprensa brasileira a imprensa de um modo geral, começa pela primeira vez a escrever sobre a possibilidade de independência. Os jornais brasileiros, então lembre, não tinha imprensa no Brasil. Quem autoriza a imprensa no Brasil é Dom João VI. É Dom João, príncipe regente, depois coroado Dom João VI. E aí essa imprensa era uma imprensa que só publicava coisas favoráveis a Dom João, que no reino absolutista você não publica nada contra o rei. E agora essa imprensa, que passou a existir com a vinda da família real, começa a divulgar ideias e a discutir a possibilidade da independência. E se a gente se separasse de Portugal? Então percebam que antes a ideia da independência, que era de grupos isolados, na Conjuração Mineira era um grupo, na Conjuração Baiana era um grupo, na Revolução Pernambucana era um grupo, agora passa a ser uma ideia discutida nacionalmente. A gente não está mais falando da independência de um lugar, a gente está falando da independência do Brasil em relação a Portugal. Pois bem, nesse contexto, Dom Pedro, que até então estava na dele, estava só administrando o Brasil em nome do pai, entra em jogo. Em dezembro de 1821, então de abril de 1821 a dezembro de 1821, Dom Pedro ficou na dele, só administrando o Brasil, em nome de Dom João VI. Em dezembro de 1821, quando a ideia quando todo mundo já está discutindo que as cortes querem recolonizar o Brasil, que os deputados brasileiros já voltaram das cortes, a imprensa já está falando sobre a possibilidade de independência, chega ao Rio de Janeiro, que era a sede do Brasil, que era a capital do Brasil, onde morava Dom Pedro, de onde ele governava o Brasil. Então chega ao Rio de Janeiro uma carta exigindo que ele volte a Portugal. Então as cortes convocaram Dom Pedro a regressar a Portugal. Falaram, não, você não vai ficar no Brasil governando, você volta para Portugal junto da família real, a família real toda vai ficar em Lisboa. Não é para ficar ninguém no Brasil. Os brasileiros entenderam, e provavelmente com razão, que a volta de Dom Pedro para Portugal seria o início da recolonização do Brasil. Enquanto um membro da família real está governando o Brasil tem status de reino. Enquanto um membro da família real está no Brasil, o Brasil tem status de reino. Ele é Reino Unido a Portugal. A partir do momento que ele sai, que não tem mais um membro da família real governando o Brasil, vem um governador geral, vem um vice-rei, vem algum desses cargos, era o início do processo do Brasil a voltar a ser colônia. Então, quando os brasileiros perceberam que a intenção das cortes era tirar Dom Pedro do Brasil
para que o Brasil voltasse a ser colônia, eles fizeram um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, um número muito grande de assinaturas, e mandaram para Dom Pedro, pedindo que Dom Pedro ficasse no Brasil. Então, o povo percebeu que Dom Pedro ficando, o Brasil não voltaria a ser colônia. E aí eles pedem para Dom Pedro ficar. E aí no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anuncia ao povo que ele vai permanecer no Brasil. É aquela frase clássica: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Né? Ele fez esse discurso para a população, indicando que ele ficaria no Brasil. Nesse momento, quando Dom Pedro decide permanecer no Brasil, atendendo a um pedido da população, claro, né, um pedido que parte das elites, mas que tem amplo apoio popular, e aí ele decide ficar no Brasil, fica claro que Dom Pedro está tomando partido dos brasileiros, que Dom Pedro está se colocando contra a recolonização. Então, Dom Pedro, ao ficar no Brasil, ele está batendo de frente com as cortes, porque as cortes exigiram que ele voltasse, e ele bate de frente. Da mesma forma que as cortes exigiram a volta de Dom João VI, as cortes falaram para Dom João: ou você volta para Portugal ou a gente coloca outro rei, ou você vai ser deposto e a gente coloca outro rei no seu lugar. Igual a Inglaterra tinha feito no século XVII. E aí Dom João VI volta para Portugal, tendo que obedecer à Constituição portuguesa. Dom Pedro bate de frente com as cortes, ele não aceita voltar. Ele fica do lado dos brasileiros. Então aqui a gente já percebe um movimento de Dom Pedro a favor dos brasileiros. Ele começa a se aproximar das elites brasileiras e se distanciar das cortes em Portugal. E como príncipe regente, a partir do momento que ele fica no Brasil, ele começa a adotar medidas administrativas no Brasil com o objetivo de dificultar a recolonização do Brasil. Ele começa a adotar medidas que claramente vão contra os objetivos das cortes e que claramente querem ampliar a autonomia do Brasil. Ao invés de acabar com a autonomia do Brasil em relação a Portugal, ele quer ampliar a autonomia do Brasil. Que medidas são essas? Primeiro, ele começa a nomear brasileiros para os ministérios. Antes, quando Dom João VI estava no Brasil, mesmo ele estando no Brasil, os ministros portugueses, os ministros do Império eram todos portugueses. Os cargos-chave da administração do Brasil eram de portugueses. Apesar da família real estar no Brasil, os brasileiros ainda não tinham acesso a cargos importantes no governo. E Dom Pedro I começa a nomear brasileiros para o ministério e para cargos chaves do Brasil. Então isso é um mecanismo para diminuir a influência de Portugal. Se você tem brasileiros no governo, eles vão atender aos interesses brasileiros, não aos interesses portugueses. Segundo, ele expulsa as tropas portuguesas fiéis às cortes. Então os militares portugueses que permaneceram no Brasil junto com ele estavam do lado das cortes, apoiaram a Revolução do Porto e apoiavam que Dom Pedro voltasse para Portugal. Então Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil, determina que os militares portugueses no Brasil devem regressar a Portugal. E aí as tropas portuguesas, um grande número de militares portugueses, fiéis às cortes, voltam para Portugal. Ainda permanecem muitos militares brasileiros, até porque o Brasil ainda não tinha um exército constituído. Permanecem muitos militares brasileiros fiéis a Dom Pedro, mas não exatamente fiéis ao Brasil, mas fiéis a Dom Pedro, permanecem no Brasil. E aqueles que queriam que Dom Pedro voltasse para Portugal, Dom Pedro manda de volta para Portugal. Fala: eu não, vocês vão, eu não. Então diminui a presença militar portuguesa no Brasil. E ele cria uma lei que ficou conhecida como Lei do Cumpra-se. Ele determina que as leis aprovadas pelas cortes só valeriam no Brasil se ele, Dom Pedro, autorizasse. Lei do Cumpra-se porque ele tinha que fazer um documento dizendo: cumpra-se a lei tal. Vem a lei, ele analisa, se ele autoriza, ele faz um decreto: cumpra-se a lei tal. Por isso, Lei do Cumpra-se. Então, se viesse das cortes uma lei que Dom Pedro desaprovasse, essa lei não valia no Brasil. E normalmente ele reprovava leis que iam contra os interesses dos brasileiros. Então percebam que ele está se distanciando de Portugal. E ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Ele convoca uma Assembleia para fazer uma Constituição para o Brasil. Nesse momento, a ideia ainda não é que o Brasil se separe de Portugal, mas que o Brasil tenha uma Constituição própria. Afinal de contas, se o Brasil é um reino unido a Portugal, ele pode ter uma Constituição própria. Continua sendo súdito de Dom João VI, mas tem uma Constituição própria. Semelhante ao que acontece hoje no Reino Unido da Inglaterra com a Escócia. A Escócia tem uma Constituição própria. A Escócia tem leis próprias diferentes da Inglaterra. A rainha da Inglaterra é rainha dos escoceses, mas os escoceses têm leis diferentes da Inglaterra.
Os escoceses, por exemplo, têm um parlamento e um primeiro-ministro diferente do parlamento e do primeiro-ministro da Inglaterra. A rainha é rainha dos dois, da Inglaterra e da Escócia. Mas a Escócia tem algumas leis, a Inglaterra tem outras leis. São constituições diferentes. Então, Dom Pedro convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer a constituição específica do Brasil, que seria diferente da de Portugal. O Brasil continuaria sendo Reino Unido a Portugal, mas teria leis próprias. Ok? É óbvio que essas medidas contrariaram os interesses das cortes, mas antes da gente falar da contrariedade das leis das cortes, a gente vai ver esse quadro. Esse quadro, pessoal, representa Dom Pedro comunicando à população, né, no dia do fico. Aí bem no centro da imagem tem Dom Pedro em traje militar, que era o costume da época, os reis, os príncipes usarem trajes militares. Do lado de Dom Pedro está Dona Leopoldina, que era princesa consorte, né, princesa regente consorte do Brasil, depois se tornou imperatriz do Brasil e rainha consorte de Portugal, quando Dom Pedro volta para Portugal. Atrás, né, percebam que Dona Leopoldina, aliás, era meio gordinha. Atrás dela, no colo de um dos ministros de Dom Pedro, está a princesa Isabel, ainda criança. Só que esse quadro, pessoal, ele não foi feito na época, ele foi feito muito depois. E a gente sabe que ele foi feito muito depois porque tem uma bandeira do Brasil ali. A bandeira do Brasil ainda não existia, porque ainda não existia o país Brasil. O Brasil ainda era um Reino Unido ou Portugal. Então aquela bandeira ali que vocês estão vendo, ela não existia em 1821, no dia do fico. Então esse quadro foi feito muito tempo depois. E esse quadro representa a população aclamando Dom Pedro I. Não tinha essa multidão na frente do palácio quando Dom Pedro anunciou que ia ficar. Tinha umas pessoas lá e ele anunciou e saiu na imprensa. Aí não tinha uma multidão aclamando Dom Pedro, ele vai ficar. Não foi bem assim. Esse quadro e outros que a gente vai analisar ao longo desse vídeo foram feitos muito depois dos fatos acontecidos, com o objetivo de heroicizar a figura de Dom Pedro, de tornar Dom Pedro um herói, como a gente analisou lá na aula sobre Tiradentes, como se constrói um herói. Dom Pedro também passou por essas etapas de construção de um herói, para se tornar uma espécie de herói nacional. Continuando. As cortes, então, perceberam que Dom Pedro tinha rompido com Portugal e se aliado aos brasileiros. Então, todas essas medidas de Dom Pedro deixaram claro que ele ficou do lado dos brasileiros. Por que ele ficou do lado dos brasileiros? A gente vai entender daqui a pouco. E com todas essas medidas de Dom Pedro, e com toda a insatisfação com as ordens que vinham de Portugal, não só a imprensa começou a falar sobre a independência, mas os brasileiros, de um modo geral, começaram a falar sobre a independência. A imprensa já não falava mais. O que aconteceria se a gente se tornasse independente? Será que ia ser melhor? Não tinha um debate. Já era uma propaganda pela independência. E as pessoas começam a discutir. Acho que eu quero a independência, acho que eu não quero mais ser Reino Unido a Portugal, não quero correr o risco de ser colônia de Portugal de novo, eu quero viver num país independente. As cortes perceberam o que estava acontecendo lá em Portugal. As notícias chegavam em Portugal. Os brasileiros estão começando a tramar a independência. Igual as colônias espanholas estão fazendo com a Espanha, igual os Estados Unidos fizeram com a Inglaterra, igual o Haiti fez com a França. Estão querendo fazer a mesma coisa no Brasil. Então as cortes perceberam que Dom Pedro virou uma liderança no Brasil. Dom Pedro virou uma liderança. E que estava indo contra os interesses das cortes, que era recolonizar o Brasil. Então as cortes, que nesse momento têm poder, né, segundo a Constituição portuguesa, as cortes estão acima do rei. O rei tem que obedecer às determinações das cortes, porque as cortes, nesse momento, são um poder legislativo. As cortes criam as leis e o rei tem que obedecer às leis. O rei é só um executor das leis. E as cortes elegem um primeiro-ministro que vai ser o chefe de governo. Então o rei o rei de Portugal vai virar uma figura meio que a rainha da Inglaterra. Mas eles querem fazer isso. Isso demora para acontecer, mas eles estão tentando fazer isso com Dom João VI. Quando as cortes então percebem que Dom Pedro está liderando o que poderia se tornar uma rebelião do Brasil contra Portugal, eles mandam ordens do retorno imediato de Dom Pedro a Portugal e anulam as decisões de Dom Pedro. Então eles mandam assim: todas as decisões que Dom Pedro tomou de nomear ministro brasileiro, a lei do cumpra-se, etc, etc, anula, nenhuma vale. O Brasil tem que obedecer às ordens que vêm de Portugal, não às ordens de Dom Pedro. E Dom Pedro tem que voltar imediatamente para Portugal. Então eles ordenam um retorno de Dom Pedro. Mandam a carta para o Brasil, a sede do governo brasileiro é no Rio de Janeiro. Chega no palácio onde vivia Dom Pedro não estava, Dom Pedro estava em viagem. Quem recebe a carta? Dona Leopoldina. Dona Leopoldina lê a carta, fica apreensiva. Dona Leopoldina,
Durante muito tempo, os historiadores ignoraram isso. Nos últimos anos, tem alguns estudos bem interessantes mostrando que ela foi uma articuladora política da independência do Brasil, que ela se reunia com políticos, que ela dava ideias, de que ela fazia propostas, né, de que ela era um dos cérebros por trás da independência do Brasil. Mas, são estudos mais recentes, então não é algo muito divulgado, mas que se vocês tiverem curiosidade, deem uma pesquisada em artigos de historiadores falando sobre esse tema. É um tema bem interessante, né, da participação de Dona Leopoldina na independência do Brasil. Dona Leopoldina recebe a carta, vê a gravidade do negócio e manda um mensageiro entregar essa carta para Dom Pedro. Onde estava Dom Pedro? Em São Paulo. E Dom Pedro estava numa viagem entre São Paulo, a cidade de São Paulo, e a cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Então ele estava fazendo essa viagem. Agora não me recordo se ele estava indo de São Paulo para Santos ou voltando de Santos para São Paulo, mas ele estava no meio do caminho entre as duas cidades. Quando a comitiva de Dom Pedro estava passando pelo Riacho do Ipiranga, que hoje fica onde é o bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, onde fica o Museu da Independência, na cidade de São Paulo, um museu que está fechado há vários anos para ser reformado e que o governo do estado de São Paulo promete que vai reabrir em 1822, em 2022, para comemorar os 200 anos da independência. Então eles estão lá correndo contra o tempo para restaurar o museu. Então, quando Dom Pedro estava às margens do riacho do Ipiranga, o mensageiro trazendo a carta de Dona Leopoldina alcança Dom Pedro e entrega para ele a carta. Dom Pedro lê a carta, se enfurece, segundo a tradição, fica raivoso, reúne sua comitiva, que tinha ali soldados, tinha políticos, tinha pessoas importantes ali em torno dele, reúne a galera e fala e decide proclamar a independência do Brasil. Ele pega a carta, lê e fala: isso é inaceitável. Se eu voltar, o Brasil vai ser recolonizado. A única solução para o Brasil manter a sua autonomia é se tornar independente. Então, vamos nos separar de Portugal. E aí diz a tradição que Dom Pedro teria dado o grito independência ou morte. Na verdade, a tradição tem um discurso longo e bonito, que provavelmente esse discurso não foi feito, esse discurso foi escrito depois, né, para ficar mais bonito, né? Tem umas pausas dramáticas, né? Diz a cena que ele teria gritado: laços fora, soldados, né? Porque os soldados portugueses carregavam no capacete uma fita azul e branca que representava a coroa portuguesa, e o laços fora seria para arrancar esse laço e jogar fora, para dizer que eles não pertenciam mais a Portugal. Nada disso deve ter acontecido, né? Talvez ele até tenha dito laços fora, mas não no sentido de arrancar o laço do capacete, porque os soldados provavelmente não estavam usando capacete nessa viagem. Na verdade, o laços fora seria romper os laços com Portugal. Mas, enfim, tem toda uma história que, né, os detalhes, o discurso, como ele teria feito e tal. Provavelmente a maior parte disso foi inventada, mas o fato é que ele recebe a carta e ali decide que vai proclamar a independência do Brasil. E ali ele decide que o Brasil vai se separar de Portugal. Esse fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, que é uma das nossas datas nacionais, é a data da independência do Brasil. A data oficial da independência do Brasil é o dia em que Dom Pedro proclama a independência ao receber essa carta das cortes e decidir que o Brasil precisa se separar de Portugal. A independência de fato, o reconhecimento da independência do Brasil virá depois, como nós veremos nos próximos minutos, ok? Então, esse é o contexto da independência do Brasil. Então, a gente tem as cortes acontecendo em Portugal, Dom João VI é chamado de volta, as cortes querem recolonizar o Brasil, Dom Pedro acaba se aliando aos brasileiros, a gente vai ver daqui a pouco por que ele aceita, e em meio a essas disputas, as cortes querendo recolonizar o Brasil querendo aumentar sua autonomia, chega um momento em que as cortes dão o ultimato, exigindo a volta de Dom Pedro para recolonizar o Brasil, e Dom Pedro diz: eu não volto e vou ajudar o Brasil a se tornar independente de Portugal, para que o Brasil tenha autonomia. Ok? Esse é o contexto da independência do Brasil, resumindo. Esse quadro é o quadro mais famoso que está em todos os livros didáticos sobre a independência do Brasil. É o quadro do Pedro Américo, que está lá em São Paulo, em um museu. Esse quadro tem, para vocês terem noção do tamanho desse quadro, ele tem 7,60 metros de largura por 4,51 metros de altura. É um quadro gigantesco, não cabe na minha casa, por exemplo. Minha casa nem é tão grande assim, mas não cabe na minha casa. Não tem um quarto para colocar esse quadro na minha casa. Acho que a maioria de vocês não deve ter também.
Não sei se alguém em Uruguaiana tem um quarto que caiba esse quadro. Ele é muito grande. Ele tem 4,51 m de altura. Um apartamento normalmente tem o andar de um prédio de apartamentos tem 3,30 m, 3,50 m. Acho que ninguém tem uma casa em que esse quadro caiba. Enfim. Esse quadro foi pintado por Pedro Américo. Pedro Américo é um dos principais pintores das cenas importantes da história do Brasil. E o Pedro Américo também é conhecido por fazer quadros que não necessariamente representem a realidade, mas por fazer quadros que heroicizem ou que transformem cenas em cenas épicas. O Pedro Américo é o que fez o quadro do Tiradentes esquartejado, por exemplo, aquele quadro que a gente analisou, que os pedaços do corpo do Tiradentes formam o mapa do Brasil. Quem não lembra disso, volta lá no vídeo das rebeliões da América que a gente fala do Tiradentes. É importante esse vídeo, vejam lá. E esse quadro, feito pelo Pedro Américo, tem a mesma ideia. A intenção do Pedro Américo não era representar um momento histórico. A intenção do Pedro Américo era representar um momento heróico. Por isso que vocês verão neste quadro Dom Pedro em trajes militares, usando roupa de príncipe. Como eu disse para vocês, ele estava viajando entre São Paulo e Santos. E eu não sei se vocês conhecem o caminho entre a cidade de São Paulo e a cidade de Santos. É uma serra com floresta. Aliás, tem floresta até hoje na região. É uma descida, floresta úmida. E na época era uma viagem que, feita em lombo de animal, levava dias. Então Dom Pedro não ia estar com seu traje pomposo, garboso, bonito nessa viagem. Ele estava usando roupas simples e leves, como o que eu expliquei para vocês dos bandeirantes ano passado, que os bandeirantes usavam roupas leves, não aquelas roupas que aparecem nos quadros, era Dom Pedro. Segundo, Dom Pedro não estava em cima de um cavalo. Aliás, ninguém na comitiva estava em cima de cavalo. A viagem era longa. Cavalos não fazem viagens longas e pesadas. O animal que faz viagens longas e pesadas é o burro. Então, Dom Pedro estava montado em um burro. Além disso, além de tudo isso, Dom Pedro estava passando mal do estômago. Dom Pedro estava com diarreia e vômito. Então, dificilmente Dom Pedro estava nessa pose pomposa. Ele recebeu a carta, estava bravo. Tem muitos que dizem, inclusive, né, até de tom de brincadeira, que o grito do Ipiranga, na verdade, foi um grito de dor, porque ele estava com muita dor de barriga. Mas ele recebe a carta e comunica a sua comitiva à independência do Brasil. Outro fato interessante, vocês estão vendo esses soldados aqui embaixo de branco? Esses soldados são os dragões da independência. É uma divisão do exército que surgiu muito depois da independência do Brasil. E que o Pedro Américo retrata ali como se eles estivessem presentes na proclamação da independência, mas não existia os dragões da independência no dia da independência. Esse uniforme do exército surgiu depois. Não tinha isso antes da independência. Como é que ia ter dragões da independência no dia da independência, né? Depois vocês procurem lá os dragões da independência. Os dragões da independência aparecem, por exemplo, quando o presidente vai tomar posse, eles aparecem na cerimônia, lá é um traje de gala do exército. Então não tinha isso em 1822. Então a ideia é representar um ato heróico. A gente tem camadas populares da população brasileira aqui do lado esquerdo, mais embaixo, em volta, né, como se o povo estivesse observando a proclamação da independência. Não teve nada disso. A cena da independência do Brasil absolutamente não foi isso. Mas é essa imagem que está na mente das pessoas, com Dom Pedro levantando a espada, gritando independência ou morte, e dá a impressão que ele levanta a espada, grita independência ou morte e sai correndo para a guerra. Não foi isso que aconteceu, de forma alguma, tá? Mas esse é o quadro mais famoso. Então, quando a gente vê esses quadros, é interessante a gente questionar se ele está representando o que foi o momento histórico, e na maioria das vezes não, mas ele quer passar uma mensagem, ele quer dar uma ideia, então ele quer aqui mostrar a independência como um ato heróico. Então o herói tem que estar representado no centro com trajes de exército, montado num cavalo bonito, erguendo sua espada como um líder corajoso que ele é. Não faria sentido ele representar Dom Pedro de cócoras, gemendo de dor de barriga, falando com a sua comitiva. Okay? Esse outro quadro ele é muito interessante também. Também é um quadro sobre a proclamação da independência. O nome do quadro é Proclamação da Independência, é de um pintor francês chamado François-René Marot. Pintou esse quadro em 1844. Portanto, muito depois também, 22 anos depois da independência do Brasil, mas bem antes do Pedro Américo. O Pedro Américo é 1888, é um ano antes da proclamação da República, já é bem no final do Império. Aqui é mais no início.
Dom Pedro já nem era mais o rei do Brasil, não era mais o imperador do Brasil quando esse quadro foi pintado, já era Dom Pedro II que governava o Brasil. E esse quadro também é um quadro bem grande, ele tem 2,44 m de altura, 3,83 de largura. É bem grande também é um quadro monumental. E aqui ele já tem uma visão diferente, não mais Dom Pedro no Ipiranga com a espada levantada como um líder militar. Nesse quadro ele é representado como um líder popular, como se ele tivesse acabado de proclamar a independência, então ele está erguendo seu chapéu, é uma comemoração, com o povo em volta, então está o povo brasileiro em volta dele. Mas reparem um detalhe, né? O povo brasileiro é o povo branco representado nesse quadro. Você não tem negro. Negro é escravo, negro não é povo. Não tem índios também no quadro. Aqui você tem o povo humilde, o povo pobre, mas é um povo branco. E aqui ele é representado como um líder popular. Mas também a proclamação da independência do Brasil não foi uma festa popular. A maior parte da população demorou a entender o que estava acontecendo, na verdade. Do 7 de setembro de 1822 até o povo entender que não era mais parte do Império Português levou um tempo.